respostas, né? A gente fica trocando figurinhas. Fiquem à vontade, por favor. É verdade, o áudio, Ana, está muito ruim. É que você abriu o seu YouTube e aí ele está dando conflito de som. Então eu vou pedir que você desliga o áudio e aí ele está dando conflito, porque está sobressaindo o áudio. Não, tá dando eco, mas eu não abri o YouTube, não, tá assim. Não tô com o YouTube aberto, não. Quer que eu saia e entre de novo? Está sobressaindo o áudio. Não, tá dando eco, mas eu não abri o... Calma aí. Agora melhorou. Agora melhorou? Ótimo. Teve esse probleminha, consegui resolver. Bom, então, nesse momento, com muita alegria, com muita honra, com muita satisfação, que teremos a professora Ana Lídia. Passo a palavra para ela, tá bom? Ana, fique à vontade. Eu vou pedir para você colocar a tela para que eu já compartilhe. E nesse momento eu vou sair, tá bom? Peraí, deixa eu só compartilhar aqui. Assim que, se tiver algum problema de áudio, Ana, eu vou colocar aqui no private chat, né? A mensagem, olha, Ana, tá com algum problema, tá com alguma situação, tá bom? Tudo bem. E aí a gente para um pouquinho, a gente tenta resolver Tudo bem. A gente passa, tá bom? Perfeito. Muito obrigado, Ana. Passo a palavra para você agora, tá bom? Tá, joia. Bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer bastante o convite do Tarcísio. É um prazer, né, ter sido convidado e poder falar um pouco para o pessoal aí. E agradecer a introdução generosa que ele fez da minha pessoa. Foi extremamente generosa. Então, muito obrigado, Tarcísio, pela oportunidade da palestra e pela apresentação. Então, eu fiz uma palestra para discutir, né, como que o aprendizado de máquina pode ajudar no processo de design, né, ou de repurpose de drogas, principalmente de design. Mas eu não vou discutir só isso. Na verdade, eu vou acabar discutindo, ao fazer a palestra, eu resolvi pegar 3 tripés e discutir 3 pontos importantes para o Drug Discovery, mas aí eu vou detalhar um pouco mais a parte de aprendizado de máquina, tá? Então, na verdade, seria uma palestra sobre os desafios que a gente tem hoje nessa área de drug design, drug discovery, tá? Só para apresentar, então, a gente fica aqui, né, no Grande ABC, em Santo André. Essa foto aqui é da cidade de Santo André, essa aqui é a foto do FABC, onde o Tarcísio fez o doutorado dele, conhece bem esse conglomerado de prédios aqui. O nosso grupo, atualmente, hoje, é esse grupo aqui. Então, tem 2 pós-docs, tem alguns estudantes de doutorado, eu sou a PI, tenho um aluno de mestrado, hoje trabalhando com... A gente está desenvolvendo um sistema de suporte de decisão com aprendizado de máquina para estimulação de regiões do cérebro de pessoas que têm Parkinson, junto com um hospital aqui em São Paulo, com os médicos. E a gente tem alguns alunos de IC, e o principal financiador nosso é a FAPESP, né, e a CAPES e o CNPq com algumas bolsas, e a FABC, claro, com o apoio dela. Então, o que o nosso laboratório tem feito ultimamente, né, nos últimos 8, 10 anos? Na verdade, nosso laboratório ele se especializou muito em tratar a questão de dinâmica estrutural de proteínas, né, em tentar técnicas de simulação onde eu considero esses movimentos intrínsecos que a minha macromolécula tem, no caso que a gente trabalha geralmente com proteína, mas posso ter membrana, posso ter DNA, posso ter outras macromoléculas, e considerar essas mudanças conformacionais em todo o tipo de estudo que a gente queira fazer, né? Eu vou falar um pouquinho disso aqui lá para frente, com mais detalhe, mas só para dar uma visão geral do que a gente faz. Especificamente, a gente tem lidado com proteínas mais voltadas
para algum tipo de doença crônica, então patologias neurodegenerativas, ou diabetes, ou HIV, ou câncer. Agora a gente tem trabalhado um pouco com a Covid-19 também, junto com a Índia e com a África do Sul, um projeto em colaboração. E para isso a gente usa várias técnicas, modos normais, dinâmica molecular, coarse grain, machine learning, docking, virtual screening. Então eu vou tentar falar um pouco dessa parte aqui de docking e virtual screening, mas os 3 grandes desafios que acho que hoje a comunidade coloca em termos mundial, né, que acontece, e que um deles é o uso de aprendizado de máquina. É um dos fatores, a gente tem que hoje usar aprendizado de máquina, mas tem outros 2 fatores também que eu vou citar e conversar com vocês, tá? Bom, então, a gente pensar no processo de drug discovery, né, a gente tem grandes desafios, né, no processo de drug design ou drug discovery, que ele é um processo longo, ele é um processo complicado, né, ele é muito custoso. O que a gente está vendo com uma vacina, com o processo da vacina, né, hoje, é um milagre da ciência, né, é uma vacina, o vírus da Covid foi sequenciado em janeiro de 2020, e hoje, né, saiu o anúncio de que a vacina já foi registrada e autorizada na Inglaterra, a da Pfizer, se eu não me engano. Uma vacina em menos de um ano não é algo que acontecia, né? E mesmo assim, com toda a garantia que o processo tem que ter, né? Porque não posso liberar uma droga que faça mal para alguém. Mas o que aconteceu? Por que acelerou o processo? Porque foi colocado muito dinheiro, né? Os pesquisadores trabalharam incansadamente, de forma intensa, né? Porque é necessário, a humanidade está precisando, né? Então, em momentos assim, geralmente é a ciência, né, que é chamada para ajudar a humanidade. Então, é um caso de muito sucesso, mas geralmente ele é um processo longo, complexo e muito custoso, né? E leva anos, ok? Tem outro fator que é extremamente importante, que é assim, muitas vezes os mecanismos moleculares, né, da patologia não são bem conhecidos, que é o que acontece com a maior parte das drogas para doenças neurodegenerativas, né? A gente não tem a gente não tem conhecimento ainda de todos os detalhes dos mecanismos, e isso atrapalha. A maior parte das drogas para essa área acabam falhando na fase 3, né? Enfim, e ainda a visão do macro que eu quero mostrar para vocês. Então, assim, um processo de drug discovery, né, o drug design, ele começa o quê? Você tentando identificar, né, o alvo da sua droga, você validando esse alvo, e aí entra toda uma técnica de modelagem de biologia estrutural, de biologia molecular, de modelagem molecular, de bioinformática. Depois você vai tentar identificar os seus compostos candidatos, achar um composto, né, um lead compound e otimizar esse lead compound, né, para depois ir para testes pré-clínicos. E aí, essa etapa envolve fazer virtual screening, fazer um screening high throughput com milhões de compostos, né? Fazer síntese combinatorial, precisa de técnicas de cristalografia ou QSAR, enfim, entre né, várias técnicas aqui de simulação ou até experimentais. Depois disso, você ainda tem, né, uma etapa de teste em vivo mais pré-clínica, depois os testes clínicos, depois você aprova a droga, né? Nesse processo de identificação dessa droga, que é o que está aqui a gente pode pensar aqui nesse círculozinho menor, né? Se a gente olha essas 2 etapas primeiras, que é onde a maior parte da biofísica, né, molecular está focando, então a gente tem o quê? A gente vai ter que olhar se a gente tem a identificar esse alvo de proteína, né? E isso eu vou ter que olhar para a parte genômica do problema. Pois, se eu não tiver estrutura, eu vou ter que resolver a estrutura, né? Que foi feito
resolveu ser spike e as proteases do COVID em janeiro, em fevereiro, a gente já tinha estrutura depositada no PDB da spike e da protease do COVID, né? Ou eu vou ter que fazer uma modelagem, por homologia, enfim. Depois eu vou ter que definir onde estão meus sítios, se eu quero atacar um sítio de ligativo como um inibidor competitivo, se eu quero atacar um sítio alostérico, se eu quero atacar um que a gente chama de sítio criptostérico também, né? Aí eu vou, para isso, eu vou ter que entrar, né? Aí eu vou para a etapa de virtual screening, né? E aí eu vou varrer bases de dados, no caso de drug discovery. Vou ter que fazer toda uma parte de análise das interações e vou ter que usar uma análise química muito aprofundada, né, para poder ir separando quem são esses possíveis lead compounds que eu teria. Depois entra toda uma fase de análise da termodinâmica por meio de dinâmica molecular, ou, enfim, até por QMM, enfim, por várias técnicas de simulação, né, para depois eu poder sair aqui com o meu lead compound. Então, esses dois itens aqui, eles envolvem N etapas, né, eles são um processo muito complicado, muito custoso também, né, ok? É lógico que a computação hoje acelera muito isso, né, ela ajuda muito nisso. Então, quando a gente olha o processo inteiro, pessoal, do início até o final, né, lá de identificar o alvo, olhar para as redes de interações proteicas, ou para o ciclo metabólico, tentar achar quem pode ser alvo e chegar na aprovação da droga, hoje em dia, eu acho que isso está ficando meio já, talvez, unanimidade na área, não sei, mas existem 3 itens que devem ser considerados. Primeiro, pensar em modelagem multiscale, né, multiscala. Então, eu vou sair do meu nível microscópico, do meu nível macroscópico, eu vou passar pelos 3 níveis, mesoscópio, microscópio e macroscópio, né? Porque eu vou ter que sair lá do meu ciclo metabólico, da minha doença, enfim, lá, como que ela atinge, né, como é o metabolismo daquela patologia, o ciclo dela, e aí eu vou buscar meus possíveis alvos, e eu vou fazer toda a modelagem, então, né, que a gente chama de System Biology, mas aí eu vou chegar na minha modelagem molecular, depois eu vou fazer o docking, eu vou analisar isso no nível atômico, mas depois eu posso voltar e fazer a modelagem em nível celular, né? Para ver o que acontece se eu aumentar a concentração de algo, se eu diminuir a concentração de algo na minha molécula, na minha célula, o que vai acontecer com as minhas interações. Aí entram alguns sistemas de modelagem em nível celular, né, igual o MCell e outros que o pessoal tem desenvolvido nos Estados Unidos, que é uma simulação num nível muito mais alto, uma aproximação muito mais grosseira, sim, muito mais, uma aproximação muito maior do que o que a gente tem quando usa mecânica clássica, ou mesmo quântica, né, em nível molecular, mas que hoje também se torna necessário. Então, pensar nesse processo, que ele é um processo em vários níveis, né, então eu preciso abordar ele com modelagem multiscala, se eu quiser ter sucesso. O aprendizado de máquina, eu posso usar em quase todo o processo de drug design, né? Eu posso usar desde da hora que eu estou tentando buscar identificar meu alvo, até analisar e escolher candidatos para os meus testes clínicos, né? Então, é de ponta a ponta, então não dá para descartar mais o aprendizado de máquina nesse processo. E ainda um outro fator, né, que aí eu vou fazer um pouquinho de propaganda do nosso trabalho aqui, que é olhar para a dinâmica estrutural da proteína, para olhar como que funciona, né, quais são os movimentos conformacionais que essa proteína tem, que pode influenciar a minha droga, né, a interação da minha droga com o meu alvo, ok? Isso tudo
também um passo extremamente importante, porque a proteína, pessoal, geralmente é o alvo nosso de uma droga. E a proteína não é um bicho estático, né? Ela não é uma pedra, ela não é uma foto, né? Não é um snapshot lá que está no PDB, né? Ela não é algo estático, mas ela é algo extremamente dinâmico. Então, esse aspecto hoje também tem que ser considerado se a gente quiser ter sucesso. Vamos começar falando um pouquinho dessa parte, então, mais detalhada, de como se dá essa questão da dinâmica, tá? Bom, então, se a gente olhar aqui, imagina o seguinte, eu tenho um alvo, né, um possível alvo, ou vamos pensar em podem pensar em duas proteínas, ou uma proteína e um outro peptídeo, ou uma molécula pequena aqui, tá? Ou duas proteínas que vão se ligar. Se a gente olha para o funil de Folding, né, pensando num peptídeo, numa proteína, se a gente olha para esses dois caras, mas isso vale tanto para proteína quanto proteína compostos pequenos, tá? A ideia geral. O que acontece? Se eu pensar no modelo chave-fechadura, o que a gente pressupõe no modelo chave-fechadura que já está ultrapassado era o seguinte: a minha proteína está no mínimo, né? Está na conformação de mínima energia aqui, e meu ligante vem, se liga e pronto. Né? Esse é um modelo que a gente sabe que não reflete a grande ou quase a totalidade das questões de interação que a gente tem. Mas esses outros modelos, eles refletem melhor. Então, eu tenho, hoje sabe-se, experimentalmente, isso já está comprovado, que eu tenho um ajuste induzido, né? Quando meu ligante ou quando minha proteína se liga na outra, né? Então, minha proteína está aqui, numa estrutura de um nível de energia razoável, né? Acessível, mas ainda não é o mais estável. Quando esse cara se liga aqui, ela vai para um nível de energia mais baixo, né? Existe um ajuste conformacional que leva ela para uma conformação mais estável aqui, certo? Existe um outro modelo que também já está comprovado experimentalmente, é muito identificado, principalmente o alosterismo é importante, é que a minha proteína ela fica flutuando, né, num conjunto de conformações acessíveis energeticamente, e o meu ligante, ele vai escolher a que é melhor para ele se encaixar, e ele vai lá e se encaixa. E o modelo que eu mais gosto, que eu acho que é talvez que reflita melhor, que é o que contempla tanto o ajuste induzido quanto a seleção conformacional. Além da minha proteína flutuar em conformações, a hora que ela se liga, eu vou ter um ajuste induzido, né? Não tem como. E aí eu vou para um estado de menor energia ainda. Então, se eu tenho essas mudanças conformacionais, né? Seja por ajuste induzido, seja por seleção conformacional pela combinação dos dois, eu estou no processo de fazer um docking proteína-proteína, proteína-ligante, isso tem que ser considerado, né? Não pode ser descartado, de forma alguma. E aí, entra a importância, então, de considerar a dinâmica estrutural desse alvo, né? Então, isso aqui é uma figurinha que eu gosto de usar, e quem trabalha nessa área, a Ivete Barrala nos Estados Unidos, Davi, na verdade, essa figurinha era do Davi, a gente adaptou. A gente tinha um dogma na biologia que falava assim, a sequência implica na estrutura e a estrutura implica na função, né? É lógico que esse dogma continua existindo, mas agora eu tenho um quarto elemento aqui, eu tenho a dinâmica estrutural da proteína, né? Então, a sequência, ela implica na estrutura da minha proteína e, lógico, implica na função. Mas a função, por sua vez, também faz a estrutura da proteína alterar. Por quê? Porque, olha aqui, muitas vezes a proteína tem que mudar de conformação para que possa ligar o substrato nela ou para que o substrato possa entrar no sítio ativo. Ela tem que abrir, por exemplo, um sítio de ligação, né? Um sítio ativo. Então, isso aqui é uma certa, né, com ida e volta. A dinâmica estrutural da proteína está relacionada com o quê? Com os ajustes conformacionais, com as transições alostéricas, com os movimentos de domínio, né? Difusão de ligante e assim por diante. Enquanto a estrutura está ligada com a especificidade, afinidade, atividade da proteína e a função, né? É óbvio. Então, a dinâmica, ela vai implicar na estrutura e a estrutura vai implicar na dinâmica dessa proteína, né?
e, por sua vez, a dinâmica na função, e a função vai também influenciar a dinâmica estrutural da minha proteína. Então, é muito importante hoje, pessoal, a gente enxergar essas macromoléculas biológicas de forma não estática, né? Elas vão flutuar em conformações, numa flutuação energética muito pequena, né? Mas isso vai ser um ensemble de conformações, né? Hoje, acho que já tem vários cristais. Na cristalografia, acho que já é consenso que no próprio cristal, a proteína, né, não tem uma estrutura só, ela fica com pequenas flutuações, né? Então, e aí, então, se eu quero considerar esses movimentos, que é o primeiro desafio do docking, é o primeiro desafio do drug design, porque afeta o docking, né, e afeta o virtual screening. Então, portanto, afeta aquela etapa de identificação dos lead compounds lá, que a gente, né, aquela etapa importante lá. Então, quando eu olho para esse lado da dinâmica estrutural, eu posso pensar nos tipos de movimento que essas macromoléculas apresentam, e aí eu posso pensar no tempo biológico desse movimento, né? Então, por exemplo, o tempo de vibração de uma ligação de hidrogênio, eu posso pensar que está na casa de 1 pico segundo, né? 0,1 a 1 pico segundo, tempo biológico, né? Não de simulação, claro. O tempo para eu poder quebrar uma ligação de hidrogênio, né? Tá na faixa de 1 a 10 picosegundos. O tempo para eu poder relaxar um dipolo, enfim, ou de polarização, está na faixa de 10 a 100 picosegundos, né? Se eu olhar para pensar em que eu quero ver flutuações de cadeia lateral, a minha molécula vai levar de 1 a 10 nanosegundos para fazer esse tipo de movimento. E lá na ponta, se eu quiser fazer transições conformacionais, tipo abrir esses dois domínios, né, ou esse movimento que está aqui nessa GIF, que é de uma proteína, eu só gerei a GIF para colocar aqui, eu gerei isso aqui, tirei do VMD e gerei a GIF. Isso daqui eu vou precisar na faixa de microsegundo ou milissegundo, né? E folding, aí eu vou estar na faixa de milissegundo e segundo, né? Ok? Bom, tá. E como que o drug design pode então contemplar esse tipo de movimento, né? Essas mudanças conformacionais, seja induzida ou seja por seleção de conformacional, né? Durante o docking, né? Bom, o que a gente pode tentar fazer é considerar essa dinâmica estrutural da proteína na etapa de amostragem do espaço conformacional do meu receptor, né? Não vou tratar o ligante, vou tratar só o receptor. Então, na etapa de preparar o meu receptor para o meu docking, né, para o meu virtual screening, eu não vou pegar aquela estrutura do PDB cristal e jogar lá direto, né? Mas eu posso tentar varrer o espaço conformacional dela, considerando essa dinâmica estrutural que ela tem, e depois escolher alguns estados, algumas estruturas que sejam mais interessantes, por exemplo, o domínio aberto, os domínios fechados, né? Tentar identificar um sítio que abriu com algum movimento, e aí usar essas estruturas para fazer o docking e o virtual screening, né? Então, eu não posso pegar o PDB, hoje não faz muito sentido eu pegar a estrutura de PDB, minimizar ela e jogar para o docking. Não, isso seria um preparo muito rudimentar, digamos assim, tá? Então, até para uma primeira aproximação até serve, mas o ideal seria o quê? Eu mostrar o espaço conformacional e aí jogar isso para lá. E para isso, eu tenho N técnicas híbridas hoje que combinam tanto análise de modos normais ou Elastic Network Models com dinâmica molecular ou com Monte Carlo ou dinâmica browniana ou posso usar Replica Exchange, enfim, com modos normais, enfim, existem N métodos híbridos, tá? Isso aqui é um diagramazinho de um paper que a gente publicou esse ano, um review, junto com a Ivete, com o David, todos os métodos híbridos para amostragem conformacional e fala das aplicações, inclusive na área de drug design, tá? Então, assim, eu tenho N métodos, né? Hoje em dia, aqui no nosso laboratório, a gente usa muito VMode
o MDNM, que é do pessoal da França, e que a gente ajudou a desenvolver a última versão com um aluno de doutorado, que está lá agora fazendo pós-doc, também ficou fazendo doutorado. E a gente, às vezes, usa o COMD lá do grupo da Ivete, mas tem N outros métodos que poderiam ser utilizados, tá? O que eles fazem é combinar esses movimentos intrínsecos que são identificados na proteína, ou por modos normais, ou por Elastic Network Models, com a dinâmica clássica, com a mecânica clássica. E aí eu direciono a minha dinâmica ao longo de um vetor desse movimento, de um desses movimentos, ou eu excito minha dinâmica ao longo desses movimentos, né, ou da combinação de alguns vetores, de alguns movimentos, tá? Com isso, eu consigo, amostrar ao meu espaço conformacional, ok? Tá. Ixi, peraí, me perdi no slide. Peraí, gente, eu vou minimizar aqui, vou voltar no slide lá que eu me perdi. Tá. Então, quando eu aplico essas técnicas híbridas, o que acontece? Eu consigo mostrar o meu receptor e eu consigo considerar esses efeitos aqui, né, que a gente já tinha falado. Movimento de domínio, transição alostérica, ajuste conformacional e até a difusão do ligante. E considerar todos esses tipos de movimento, tanto locais quanto globais, amplos, né? Então, quando eu penso em drug design, quando eu penso no receptor, olhando para o meu receptor para entender ele, porque uma coisa é sair fazendo docking, a outra coisa é eu quero entender o meu receptor, eu quero entender quais os possíveis sítios que ele tem, alostéricos ou não alostéricos, né? Eu quero saber como que ele muda a conformação quando um bicho se liga a ele, né? Então, eu tenho que olhar para esses movimentos, tanto os coletivos quanto os não coletivos, que são esses daqui. O que é movimento coletivo? Movimento coletivo a gente considera daqui para frente. Então, movimento de domínio, né, esse tipo de movimento da GIF aqui. E movimentos não coletivos seriam movimentos locais, onde eu mudo uma cadeia lateral, ou eu movimento um loop ou uma pequena estrutura secundária. Tudo bem? Bom, então, tanto os movimentos coletivos quanto os não coletivos nas proteínas, eles são muito importantes para a gente entender tanto a interação dessas proteínas com outras macromoléculas ou pequenos ligantes, entender os mecanismos moleculares que estão envolvidos naquele ciclo metabólico, onde está o teu receptor, isso é importante também, tá? Até para questão de efeito colateral. A gente pode entender melhor qual é o efeito de mutações na estrutura e na função dessa proteína, que vai ser o receptor, né, que é o meu alvo, né, e também controle alostérico, ver o que acontece com a capacidade catalítica dela, enfim. Existem N métodos experimentais e N técnicas de simulação que podem ser utilizadas para identificar esses movimentos coletivos e não coletivos. Então, desde cristalografia, ressonância, a cromicroscopia hoje é muito boa para isso, alguns ensaios de biofísica, né? E, ao mesmo tempo, na área de simulação, a gente pode aplicar Elastic Network Models, análise de modos normais com todos os átomos ou só com carbono alfa, a própria dinâmica molecular, mas não a dinâmica livre, mas, por exemplo, a dinâmica acelerada, né? A metadinâmica, esses tipos de técnicas nos ajudam a ver esses movimentos num tempo de simulação razoavelmente curto, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Eu vou... Tá, então, isso aqui... Tá, isso aqui são as duas técnicas que a gente hoje mais usa no nosso laboratório. Tá? Como eu falei para vocês. Ok, aqui tá. Esse é o paper que eu falei. Se alguém tiver interesse nesses métodos híbridos, é propaganda, mas eu acho que ficou um paper muito bom. A Ivete e o Davi são os grandes nomes nessa área, né? E a gente conseguiu, junto com eles, acho que fazer uma boa revisão do que a gente tem nessa área, ok? Então, o que esses métodos híbridos vão fazer vai permitir que a sua proteína, seu receptor, adote conformações, no caso de drug design, por exemplo, né? Vamos pensar, só focar aqui no nosso caso. A gente sabe que a nossa macromolécula, ela adota diferentes conformações de solução, e essas conformações dependem da estrutura e da forma dela, né? E vão determinar a dinâmica e a função dela.
E a hora que você usa esses métodos híbridos, eles permitem você varrer essas conformações de uma maneira de forma eficaz, eficiente, né? E aí você pode escolher alguns estados que podem ser muito interessantes, né? Inclusive na questão alostérica, tá? E aí tem N métodos, como eu falei para vocês, né? E a ideia é isso, é mostrar o espaço conformacional, ok? Bom, tudo bem, esse é um dos desafios. O segundo desafio, antes da gente entrar lá no aprendizado de máquina, é a questão da modelagem multiscale, né? Então, lembrar que a gente sai de algo assim, né? Eu tenho um ciclo metabólico, aí eu vou mapear quem interage com quem, eu vou lá no meu System Biology, ver aquele proteína interage com essa, interage com aquela, e depois eu vou estudar o que acontece. Se eu bloquear essa proteína, o que acontece no meu ciclo metabólico aqui? Né? Será que é um bom alvo? Será que eu posso bloquear esse cara? Será que eu não vou prejudicar outros processos extremamente importantes? Né? Então, esse estudo é extremamente importante, e não está no nível molecular, né? A gente está no nível mais alto lá. Então, a gente está olhando para a nossa rede de interação dos nossos alvos e estamos tentando identificar um possível alvo, não só baseado nas interações dele, mas nas características desse alvo, né? Uma vez que você seleciona alguns candidatos para alvo, aí, assim, eu tenho a estrutura dele, se eu não tiver, eu vou ter que modelar, né? Bom, tendo a estrutura, tá, aí eu vou para o meu docking e para o meu virtual screening, né? E posso aplicar depois o QSAR para achar o perfil farmacoforo dos meus melhores candidatos, né? Do meu melhor candidato, fazer ensaios biofísicos para ver se aquele cara apresenta função, atividade ou não, né? Se liga mesmo ou se é só na simulação. Né? E aí aqui eu já estaria no nível molecular. Mas depois eu posso voltar e pensar o que acontece se eu aumentar, por exemplo, aqui a gente tem trabalhado com a transportadora de dopamina humano, né, que está relacionado com o mal de Parkinson. E a gente tem um projeto para tentar entender melhor como que é o processo de interação dela com a alfa-sinucleína, que é uma outra proteína pequena, né, que pode formar agregados, pode formar fibras, mas quando ela está na forma dimérica ou tetramérica, ela se liga na DAT e ela controla a velocidade de entrada de dopamina na célula. Quando ela forma fibra, ela não consegue mais interagir com a DAT, isso são dados experimentais. E ela vai, e aí a DAT começa a pôr excesso de dopamina para a tua célula nervosa, e aquela célula vai ter um estresse oxidativo e ela vai morrer, vai se degenerar. Então, por exemplo, eu posso, mesmo fazendo todos, a gente está no nível molecular agora, detalhado, né, de ver, na verdade, a gente está identificando quais movimentos aqui são afetados, como é que a dinâmica estrutural da DAT é afetada pela fosforilação de alguns elementos dela, para depois chegar nesse nível aqui, para depois voltar lá em cima e com o MCell, que é um software que simula a célula, ver o que acontece se eu aumentar ou diminuir a concentração de dopamina e assim por diante. Então, são vários níveis de modelagem, né? É o que se chama, o que a literatura chama de multiscale modeling. Então, o processo de drug discovery, ou drug design hoje, ele passa por todos esses níveis de modelagem, né, distintos. Isso é um grande desafio, né? E a gente pode fazer simulações em todos os níveis, no nível celular, no nível ômico, no nível molecular e, né, até no nível mesosómico. Então, assim, a gente tem desde o nível molecular até o nível de população, né? Eu posso depois fazer modelagens populacionais, né? A biomatemática, né? Que veio até antes da bioinformática, tá aí para ajudar nisso também. Então, a gente tem que ver esse processo tanto como um processo de feed forward, né? Tipo redes neurais, tanto vai quanto volta, e que um nível realimenta o outro, né? Com informação, ou valida o outro com alguma informação, ou refina aquela informação que veio daquele nível, né? Mas a gente tem que olhar esse processo como um processo macro. Tá? É um grande processo, né? E não só olhar o docking aqui, ou não só olhar, né, o QCAR aqui, o docking, mas olhar tudo isso aqui, todas essas etapas, ok? Então, integrar esses diferentes níveis de modelagem não é fácil, não é simples, é um desafio,
né? Acho que os maiores desafios hoje ainda estão no nível celular. Os modelos de modelagem e simulação em nível celular não são bons. Não são bons, não. Desculpa, falei besteira. Eles estão se aperfeiçoando ainda, eles têm uma série de limitações, tá? Mas eles precisam evoluir, a gente precisa deles, e eles vão ser muito importantes cada vez mais nesse processo aí, tá? Aqui são algumas questões abertas que são postas para a questão de modelagem multiscale, e a questão de buscar uma droga e de segurança dessa droga. Tá? O material eu passei para o Tarcísio, se ele quiser distribuir o PDF para vocês, fica à vontade. Esse paper aí, ele é recente, da Drug Discovery Today. Vale a pena quem gosta de drug design dar uma olhada nele, nessas questões que são colocadas nele. Não dá para eu abordar todos aqui, que pegaria a palestra inteira, né? Mas é bem interessante, vale a pena vocês lerem. E aí a gente chega no terceiro desafio, que é o aprendizado de máquina, né? Então, como e em quais passos o aprendizado de máquina pode ajudar esse processo, né? Então, ele vai ajudar esse processo desde a minha identificação do meu alvo, né? Pode ajudar na parte de docking, virtual screening e de QSAR, e pode até ajudar na parte de teste clínico, né? Ele vai de ponta a ponta desse processo, ok? Então, vamos olhar primeiro para esse lado aqui, ó, né? A questão de como o aprendizado de máquina pode ajudar aqui, quando eu estou modelando o meu alvo, buscando meu alvo e fazendo o virtual screening, o docking e refinando os resultados, né? Bom, então, elas são técnicas que podem ser importantes tanto se eu fizer uma abordagem baseada em ligante, quanto se eu fizer uma abordagem baseada no receptor, no ligante ou no receptor, certo? Na droga em si. Então, a maior parte das técnicas de aprendizado de máquina que tem se usado em drug design são SVM, né, KNN, né, a gente tem também árvores de decisão, pode ser usado em alguns casos, mas SVM eu acho que talvez seja que tem, e KNN seja os que tem, e Random Forest, sejam as três técnicas que estejam sendo mais utilizadas, tá? Mas também, em muitos casos, você tem uma combinação disso, né? Você tem até redes neurais sendo aplicada também, combinado com KNN, combinado com SVM, enfim. Então, a combinação das técnicas também talvez seja ainda melhor do que escolher uma só, tá? E ela vai entrar nesse processo de docking e de virtual screening. Na minha opinião, hoje, ela é muito importante em duas etapas, em refinar e validar seus resultados, e na etapa de fazer um filtro dos compostos quando vocês têm milhões e milhões de possíveis compostos candidatos, tá? Mas eu tive no X-Meeting o ano passado, na época boa que a gente ainda conseguia ir em congresso presencialmente, né? Espero que, quem sabe, se Deus quiser, ano que vem as coisas começam a voltar à normalidade, né? Que tinham alguns trabalhos que faziam docking usando aprendizado de máquina, né? E tem alguns artigos. Isso está se tornando bastante interessante também, mas eu acho que essa é a etapa que ainda, talvez o passo que ainda precisa evoluir bastante. Eu ainda prefiro fazer o docking tradicional e o virtual screening tradicional, mas eu acho que é muito, muito útil você aplicar o aprendizado de máquina hoje para refinar esses resultados ou para fazer um filtro dos seus compostos, né? Ok? Então, essas são algumas técnicas, né, que a gente tem usado, que se usa, né, nessa área, ok? E tanto faz, se eu fizer abordagem pelo ligante, né, ou se eu fizer abordagem pelo meu alvo, eu posso usar essas técnicas aqui, né? Então, eu posso usar elas para ajudar a construir os modelos de QCR, né? Para predizer atividade biológica, para fazer análise de consenso, né? Eu posso tentar predizer sítios de ligação, né? Predizer estruturas, né? Predizer regiões de desordem,
né? E assim por diante, ok? Eu vou dar exemplos de alguns trabalhos recentes que usam aprendizado de máquina. Então, aqui a gente tem essa ferramenta DeepDTNet aqui, que ela vai tentar buscar novos alvos para uma droga, né? E ela vai ranquear isso pela proximidade geométrica, né? Desse alvo, baseado em quê? Baseado em outras bases de dados que existem já, né? Então, de um lado, ele busca tentar, ele olha para bases que tem interação proteína-proteína, proteína ligada a certas doenças, né? Proteínas-alvos similares. Depois, do outro lado, ele olha para a similaridade entre drogas, né? Drogas que são usadas para tratamento de algumas doenças e os efeitos colaterais dessas drogas, e ele extrai a similaridade entre essas drogas. E aqui ele extrai a similaridade entre os alvos, né? Então, você pode pensar em similaridade da sequência do teu alvo, similaridade do processo biológico, similaridade em termos de componente celular, né? Similaridade em termos de função ou até de dinâmica estrutural. Aqui. E desse lado, você pode pensar, no caso da droga, similaridade química, terapêutica, né? Similaridade também da sequência da proteína que ela tem que ela possui como alvos e assim por diante. Disso, então, você tira as propriedades, né? Químico e fenótipo, uma rede, né? Química e fenótica daqui e uma rede genômica, né? E aqui celular daqui. Aí com isso você monta matrizes e aí você aplica uma técnica de aprendizado de máquina para tentar identificar quem... Ops, desculpa, eu que estou apanhando no meu mouse aqui. Para poder identificar, eu queria fechar... Deixa eu fechar esse negócio também. Tá, não consigo fechar, acho. Deixa eu ver. Não, vai sair. Para poder eu buscar, né, um novo alvo para uma certa droga que eu já conheço. Tá? Ele é um artigo bem recente e é bem legal. Quem tem interesse, eu acho que vale muito a pena. É uma aplicação bem interessante que o pessoal publicou. Aqui a gente tem alguns preditores que podem ser usados na área de modelagem, né, molecular. Então, preditores de estrutura secundária, que provavelmente o pessoal de modelagem aí, da área de biologia estrutural já conhece. Todos são baseados esses todos são baseados em técnicas de aprendizado de máquina, né? A maioria redes neurais, outros cadeia de Markov, outros, usam Random Forest agora, né? Aí você tem preditores de sítio ativo, né? Então, hoje você tem preditores de sítio que usam Random Forest, que usam redes neurais. A Ivete Bahar, lá de Pittsburgh, ela desenvolveu um servidor chamado DrogGuy, que ele usa uma ideia parecida com essa aqui, que eu mostrei para vocês, mas ele busca num banco de dados de drogas e doenças, né, e também drogas que já foram usadas com certos alvos. E aí, ela usa uma técnica de aprendizado e ela busca, então, pela similaridade do seu alvo, possíveis drogas que pudessem... pode ser pelo alvo ou pela droga, né? Se for pela droga, ele vai buscar alvos. Se for pelo alvo, vai buscar drogas para interagir. E, ao mesmo tempo, ela tem um outro preditor que, aí, nesse caso, não é aprendizado de máquina, mas usa sondas e considera aquela dinâmica estrutural da proteína com Elastic Network Models para achar possíveis sítios de ligação dessa proteína. Ok? Quando você combina essas duas ferramentas, fica bem interessante. Aqui é um outro um trabalho recente, onde o pessoal tem... vamos falar um pouquinho de criomicroscopia, né? A criomicroscopia, cada vez ela está se tornando mais realidade, né, no mundo. Eu não pus um gráfico aqui, mas hoje a gente tem bancos de dados, temos bancos de dados específicos de mapas de criomicroscopia, e a gente tem uma quantidade razoável de estruturas PDBs que foram tiradas de criomicroscopia. Mas a gente ainda tem um problema, a maior parte dos mapas de criomicroscopia, eles não estão no nível atômico, eles estão numa resolução acima de 4 angstroms, né? Então,
aquela questão da dinâmica estrutural da proteína tem sido considerada essencial hoje para ajustar os mapas eletrônicos que saem da criomicroscopia e achar estruturas em nível atômico. E o pessoal agora tem combinado aprendizado de máquina nisso. Então, aprendizado de máquina mais a dinâmica estrutural da proteína e mais técnicas de simulação de dinâmica e assim por diante. Dessa forma, você consegue ajustar bem a sua estrutura de proteína ao seu mapa, mesmo que ele não tenha um nível, né, não seja no nível atômico, para poder ter estrutura atômica, por exemplo, isso pode ser usado para, né, cada vez mais a gente tem mais receptores, candidatos a receptores, né, para o drug design. Então, essa é outra área que a aprendizado de máquina vai ajudar muito, que é o refinamento e a resolução de mapas de criomicroscopia eletrônica. Tá? Aqui é um outro trabalho também, aí voltando lá para o docking, onde eles chamam de docking progressivo. Eles usaram apenas Deep Learning, né, que também acho que talvez seja a técnica que está sendo mais utilizada agora, né, a parte de Deep Learning, onde você tenta aplicar o Deep Learning para reduzir a sua base, por exemplo, né, de pequenas moléculas lá que você vai jogar contra o teu alvo, de bilhões para milhões de alvos, né? E aí você consegue acelerar teu processo, né, de virtual screening e acelerar teu processo de docking, certo? Então, também é um trabalho bem legal, bem interessante, tá? Esse daqui também é muito legal, porque o virtual screening e o docking, pessoal, eles costumam gerar muitos falsos positivos, né? Parece aquele teste do COVID que faz na hora, né? Não, é o oposto, né? Que ele dá muito falso negativo, desculpa. Mas ele dá muito falso positivo. Muitas vezes você acha que aquilo lá é uma boa solução e aquela pose não é boa, né? E identificar esses falsos positivos, selecionar, porque o ranking do docking, o ranking do virtual screening, esse é um outro desafio, tá, gente? Eu nem entrei nesse aspecto, mas o ranking, a forma de ranquear as funções de ranking que os programas de docking e virtual screening têm, elas ainda são bem ruins, né? Tem vários papers recentes de revisão que mostram que a melhor pose mesmo, quando você conhece a estrutura, ela nunca está entre as 10 melhores, ela está entre as 100 melhores, né, na maioria dos casos. Então, elas precisam ser bem melhoradas, né? Você tem uma melhora grande dessas funções, isso é um outro grande desafio. Mas uma maneira que a gente pode ter para melhorar essas funções é tentar eliminar falsos positivos e falsos negativos. E para isso, você pode usar aprendizado de máquina, né? Para classificar o que é um falso positivo, o que é um falso negativo e tentar reduzir, né? Esse tipo de coisa, tá? E na ponta final, que é o clinical trial, né? Que é o teste clínico, o aprendizado de máquina, ele vai ser usado aqui de forma profunda. Para quê? Para tentar ver, para ver se aquele grupo de pacientes que você pegou está ok, né? Se é um bom grupo de pacientes porque você quer testar, tá? Para depois analisar os resultados do teste, né, também, ou quando você tem um problema, por exemplo, né, tá fazendo, né, por exemplo, imagina você está fazendo a fase 3 lá, né, como aconteceu no caso da vacina, e, enfim, teve algum caso de reação adversa muito séria. Aí você teria que voltar, né, você para, suspende, aí você volta para os seus bases de dados, para tentar analisar os dados de todos os pacientes que estão na fase 3, todas as características que eles trouxeram, né, biológica, médica, como eles se comportaram até agora, e aí você pode usar técnicas de aprendizagem de máquina para varrer a base de dados e ajudar nessa análise, né, e tirar. Então, ela serve tanto na parte de recrutamento de pacientes, quanto na parte de monitoração de pacientes, né? Você pode usar o aprendizado de máquina em todas as etapas do teste clínico. Então, ou seja, ela sai desde a etapa lá, eu posso aplicar a aprendizado de máquina desde a etapa do macro lá, onde eu tenho que achar o meu alvo nas minhas redes de interação, até o último minuto do meu teste clínico, né?
Não como uma ferramenta decisiva, ou a única ferramenta, ou quem vai tomar a decisão, mas como uma ferramenta que vai ajudar, uma ferramenta de apoio, que vai ajudar esse processo a ser mais eficiente, que vai ajudar esse processo a ser mais rápido. Tá? E mais barato também seria o objetivo, né? Mas hoje ainda está difícil, né? Esse barato não está chegando tão barato, né? Aqui é só um exemplo de um outro trabalho que a gente faz aqui no laboratório, nessa área de modelagem, aplicando aprendizagem de máquina, onde a gente busca estar desenvolvendo um preditor que identifica regiões de uma proteína que possam ter tendência a agregar. Tá? E a gente está aplicando... A gente começou com SVM, e agora a gente está aplicando Random Forest também, tá? Que teve bastante sucesso. É o primeiro preditor desse tipo de coisa. Os outros preditores que existiam na literatura, no meio acadêmico, eles não usavam aprendizado de máquina. Eles usavam só área acessível solvente, dados físico-químicos. A gente está usando tudo isso, área acessível solvente, dados físico-químicos, dados da sequência, mais aprendizado de máquina. Essa é a ideia. É um doutorado de um aluno aqui. Esse aqui é o projeto que eu falei para vocês do hospital, lá, que é junto com o pessoal da neurologia lá, cirurgião e uma médica, uma clínica, e aí é um sistema de apoio à decisão, porque eles fazem aquela estimulação do cérebro do paciente, eles colocam um chipzinho no cérebro do paciente, estimulam esse chip para reduzir os sintomas do Parkinson, os sintomas, né, tremor, tudo aquilo, a falta de controle de coordenação motora e tudo mais. Mas eles fazem isso hoje muito tentativa e erro. Então, a ideia é que o aprendizado de máquina ajude eles a tomarem uma decisão, né? Que frequência usar, enfim, para esse paciente, para cada paciente tentar achar o melhor ajuste, né, dessa estimulação. Essa é a ideia geral, tá? É um projeto que está começando ainda. Então, voltando para o Drug Design, né? Lá no Drug Design, o que eu gostaria de deixar como recado básico é isso, gente. Tem 3 pontos fundamentais que a gente deve considerar hoje, né? Que é considerar essa dinâmica estrutural que o meu alvo vai ter, né? Que a minha proteína vai ter. Quais são as mudanças, para poder considerar aqueles modelos, né, de ajuste induzido e de seleção conformacional. E, por fim, usar o aprendizado de máquina em todas as etapas. Estou procurando meu fio para o carregador da bateria que vai acabar. E a visão de multiscala. Eu acho que não tem como, assim, fugir dessas coisas hoje. A visão de multiscala é até importante para modelagem molecular de qualquer jeito, né? Essa área de simulação e modelagem, ela é fundamental hoje. Não dá mais para a gente ficar focando, eu só vou olhar para o ligante no meu sítio ativo. Não, eu tenho que ver desde lá do início, desde da rede de interação até o que acontece se eu inibir aquele cara e, por exemplo, a concentração de dopamina aumentar, né? No caso, um exemplo, tá? Então, assim, então tem vários desafios nessa área, né? Esses 3 itens são importantes para vencer esses desafios, mas ainda tem um outro desafio que é a tal da função de score desses programas, que eu também acho que são bem complicadas ainda. Eu acho que eu falei o que eu queria, também acho que eu já gastei 1 hora, mais ou menos, para falar. Só lembrando, então, que o aprendizado de máquina, então, pode ser usado em todas as etapas, né, desse processo, desde a identificação do alvo, passando pelo Virtual Screening Doc, chegando no parte pré-clínica e clínica de testes, tá bom? Aqui era o que eu ia falar da parte de microscopia, né, então, eu até acho que a figura ficou em lugar errado, mas aqui, né, o crescimento dos mapas e os PDBs, então você vê que tem uma diferença, e aqui o aprendizado de máquina pode ser muito importante para reduzir essa diferença, e também essa questão da dinâmica estrutural de proteína, trazer esses mapas que estão acima de 4 ou de 3 angstroms para cá, né, para o vermelhinho e para o azul, ok? E para isso a gente tem que lembrar sempre disso, também é outro recado que eu queria deixar. Então, a aprendizagem de máquina é muito importante em todas as etapas, mas lembrem,
o sistema-alvo de vocês, ele é dinâmico, ele muda de conformação, e isso é extremamente importante para todo o processo, ok? Então, de novo, nossa equipe aí, e obrigada. Era isso. Eu vou... Perfeito, Ana. Te agradeço muito pela excelente palestra. Eu ia te perguntar umas coisas, eu vou pedir para você ainda não tirar Tá. a palestra. Voltei. Tá, beleza. Geralmente eu começo com algumas perguntas, mas hoje já começaram, e eu vou colocar aqui perguntas e algumas frases. Tá, joia. Professor Marcelo Siqueira, da Universidade Federal do Amapá. Isso é muito interessante, tenho muita vontade de estudar esta área. Sou da área de transporte eletrônico, o que o Alexandre faz, mas o drug design, principalmente a dinâmica das proteínas, me chama muito a atenção. O Diego Gomes achou sempre um tema super interessante. Bom, isso aqui não foi combinado, tá? Minha esposa, mas tudo bem. Como você acha, Ana, que estão os avanços no sentido de diminuição de efeitos colaterais? Isso teria a ver com o envelopamento dos fármacos? Também, eu acho que aí entram vários fatores que ajudam. Primeiro, um estudo mais cuidadoso para identificar o alvo e para entender os mecanismos desse alvo, para influenciar. Depois, essa modelagem nível celular talvez ajude bastante quando a gente tiver modelos melhores de simulação. E a questão de envelopamento também é super importante, porque isso pode influenciar muito também. Então, perfeito. Uma coisa que pode reduzir efeito colateral, desculpa, Tarcísio, é buscar inibidores alostéricos e não competitivos. Você poderia explicar o que é um e o que é o outro? Posso. O inibidor competitivo, ele vai ligar no sítio ativo, vai bloquear o sítio ativo e ele vai concorrer com um ligante natural, com o substrato. O ligante alostérico, ele vai se ligar em um outro sítio que não é o sítio ativo e vai induzir uma mudança conformacional que vai impedir que o substrato natural se ligue, né? E aí, o que acontece? Por que ele evita um pouco o efeito colateral? Porque os sítios alostéricos, eles tendem a ser muito específicos de proteínas. Então, a especificidade do ligante aumentaria. Basicamente, seria isso. Tem alguns medicamentos já na praça que a gente usa que são alostéricos. Eles não são competitivos. A maioria é competitiva, mas tem vários que já são alostéricos. Questão em relação ao custo para você usar um e o outro, e em relação a, se a gente for pensar na estrutura deles, digo em relação ao tamanho, dimensões. Não, eu acho que tamanho nunca pensei nisso, mas não deve ter muita diferença. Uhum. Eu acho que o problema é assim, é mais difícil você achar ligantes alostéricos, porque você tem que achar o sítio alostérico, né? E o ligante competitivo, basta você saber qual é o sítio ativo da proteína, né? Então, você tem um trabalho a menos, né? Eu acredito. Certo. Logo depois, o Diego Gomes está perguntando o seguinte: quando você faz a simulação, o que você fornece como entrada para os algoritmos de machine learning? Depende da etapa que eu vou usar, né? Mas, por exemplo, eu posso pegar as poses que eu tive, né, de uma forma geral. Por exemplo, se eu for refinar, achar falso negativo, eu posso entrar com o ranking, né, com as interações que tem naquela pose, com características físico-químicas do receptor e do ligante, e eu vou ter uma base de dados treinada com falsos negativos de outros casos. E aí eu vou
né, eu vou ter uma técnica treinada em cima de uma base, né, de docking também, de resultados. E aí ele vai tentar. Então, nesse caso, eu entraria com uma descrição das minhas posts, das minhas soluções, né? No caso de descrição dos alvos, tem várias maneiras de eu poder. Depende da técnica de aprendizagem de máquina que eu vou fazer, o que eu vou olhar, né? Mas eu posso, se eu vou usar uma técnica de aprendizado supervisionado ou não supervisionado, cega, né? Mas uma outra coisa, eu poderia pegar os ligantes de uma base e clusterizar eles, né? Por alguma técnica, para já pegar só representativos de alguns grupos, né? E aí eu entraria com as características químicas desses ligantes e faria uma clusterização baseada nas características químicas, né? Então, depende da etapa que vai aplicar, né? Naquele caso do teste clínico, né? Você vai entrar com os dados do paciente, aí depende, mas aí como esse dado vai ser trabalhado depende muito de como você vai abordar, né? No caso aqui do paciente do nosso projeto no hospital, a gente vai entrar com dados que eles tiram do exame clínico do paciente, com a frequência de estimulação. Então, os dados clínicos dizem se melhorou ou não o tremor e os efeitos, né, e os sintomas do Parkinson, e a frequência de estimulação, né, e a medicação que ele está tomando de suporte. E aí você vê, né, prediz se você deve mudar alguma coisa ou não. Então, isso depende muito do que vai fazer, que é a pergunta, né? Em relação a esses dados, o que te diz, na verdade, que eles são pertinentes, que eles são adequados para serem utilizados? Então, essa é uma etapa, a etapa de escolher os descritores no aprendizado de máquina talvez seja a etapa mais custosa. Eu costumo falar para os alunos quando eu dou aula na graduação aqui de inteligência artificial, eu falo que olha, o trabalho do Carlos, que é esse de predição de região de agregação, ele vai qualificar agora, daqui 2 semanas, a gente gastou para chegar no conjunto correto de descritores 1 ano, mais ou menos. A gente foi testando, aí a gente tinha uma ideia, vamos testar esse conjunto. Aí adicionava um descritor, uma informação, piorava. Aí tirava uma e uma outra, melhorava. Então, aí é um ajuste, você vai tentando ver. É lógico que se você tiver um especialista no assunto, para a gente, quem vai definir as informações é o médico, né? No caso lá do hospital. Nesse caso do Carlos, que ele fez o preditor de agregação, foi a gente mesmo, com a experiência que a gente de modelagem, a gente foi vendo, não, agora vamos incluir hidrofobicidade, agora vamos tirar a hidrofobicidade, vamos pôr, sei lá, a área acessível ao solvente, e a gente foi indo, até que chegou num conjunto que ficava bom, que era razoável, a precisão estava boa, tanto do teste quanto do treinamento. Depois a gente fechou nesse conjunto de escritores, mas foi um processo longo, no caso do Carlos, 1 ano, mais ou menos. Então, escolher os escritores é um processo de tentativa e erro e muito cuidadoso, porque não é só aumentar o número de escritores, né? A gente acha assim, se eu der mais informação para a rede neural, ela vai ficar melhor. Não, ela pode piorar muito. Ela pode ter o que a gente chama de overfitting, ela pode não convergir, ter excesso de informação, né? Então, é uma etapa complicada do aprendizado de máquina, né? Talvez uma das mais difíceis, mais trabalhosa. Antes que eu passe para a próxima pergunta, deixa eu te fazer uma pergunta relacionada a esses dados. Quando você faz essas contas, isso é feito em processamento em alto desempenho, ou você, com o micro, você consegue... Depende. Esse sistema para o hospital, a gente chegou num acordo com os médicos que eles querem isso no celular, né? Eles querem um aplicativo que roda no celular deles. Na verdade, não, desculpa, eles vão ter um celular que vai acessar um servidor, mas o servidor é um computador razoável, bom lá, com, sei lá, um Core i7, alguma coisa assim. Mas não são muitos dados. No caso do Carlos também, o servidor dele roda num Core i7, mas eu acho que para servidores mais parrudos, aí você precisa pôr isso em clusters, rodagem
GPU, enfim, aí você precisa de mais, depende da quantidade de dados, né, que você vai fazer teu treinamento, isso depende muito, mas mais do que processamento, o aprendizado de máquina gasta muita memória, técnica de aprendizado gasta muita memória, então, geralmente, a gente que faz simulação, né, dinâmica, você faz quântica, e dinâmica também, você bota na GPU, a GPU é fantástica, porque ela vai acelerar teu processo e muito. A GPU é boa também para aprendizado de máquina, mas ela tem, no começo ela tinha limitação de memória. Então, assim, o cluster que você projeta para fazer mineração de dados não pode ser o mesmo que você projeta para fazer simulação. Tá? Eles têm características diferentes. Um precisa de menos memória e mais capacidade de processamento. O outro precisa de capacidade de processamento, mas, na verdade, o fator crítico, muitas vezes, é memória. Então, projeta-se um pouco diferente. Lá onde eu fiquei nos Estados Unidos, do grupo da Ivete, tinha muita gente que fazia aprendizado de máquina, muita gente fazia simulação. E você tinha 2 clusters distintos, projetados com características distintas para as duas coisas. Né? Perfeito. O Marcelo pergunta o seguinte: já existe algum resultado desse que foi aplicado com sucesso para desenvolvimento de drogas de uso comercial? Pergunto isso só para eu ter uma referência. Não, tem. Eu não vou saber falar o nome da medicação, mas tem. Tem vários. Eu posso... quer ver? Eu não vou lembrar o nome, gente. Eu sou muito ruim para o nome de remédio. Mas tem vários remédios onde o pessoal já aplicou, por exemplo, técnica de aprendizado de máquina, sim. Tem vários remédios que são alostéricos, como eu falei para vocês. Tem remédios até já antigos, tradicionais, que o pessoal toma normalmente, que são alostéricos. Então, se você vai pensar em alosterismo, você tem que considerar a dinâmica estrutural da proteína. Mas tem sim, mas eu não vou conseguir agora falar o nome da medicação. Agora, o nome comercial, eu não vou saber como. Mas tem sim. Eu acredito que até para estudar a questão... Não, acho que nesse caso não. Ok, desculpa, você pode falar. Não, perfeito. Eu acho que na palestra do professor Chu, da Universidade de São Carlos, ele comenta acho que sim. A produção de fármacos, que ele participou de um webinário com a gente, ele faz um comentário também desse, né? Então... Sim, acho que sim. Ele dá uns exemplos, né? Sim. Isso. Aí, Marcelão, dá uma olhada lá no canal e tem a palestra dele, tá bom? Agora é o seguinte, você falou que se você quiser inibir, você consegue, na verdade, inibir alguma ação biológica dentro de uma proteína facilmente. Basta você chegar, fazer uma modificação e pronto. Certo? Não, o que você faz assim, você pode, se você acha um inibidor alostérico, ele vai fazer se ligar numa região, provocar uma sinalização nessa molécula, uma mudança conformacional, e ela não lembra daquele modelo de seleção conformacional, né, que ela fica flutuando, e o ligante vai para a pose mais favorável, ele não vai atingir aquela pose mais favorável, o ligante não vai... natural não vai conseguir, ela vai perder a função. Seu ligante natural não vai conseguir se ligar a ela, entrar no... Né? O inibidor não está no sítio bloqueando, mas ele muda a conformação de certa forma que ela não vai conseguir realizar a tarefa dela, a função dela, né? Ligar ao substrato. Só de eu chegar e mudar a conformação dessa estrutura, eu posso afirmar que ela perde função. Sim, o Tarcísio tem um trabalho que a gente fez com o Maurício aqui, com o Tim, com o Antônio, está na PLOS ONE. Eles pediram só um mini review agora, eu acho que está aceito praticamente, que a gente mostra isso para protease do HIV, onde a gente
a gente fez primeiro essa parte dinâmica estrutural com modos normais, a gente foi lá, fez a amostragem e mostrou os movimentos que achou os movimentos intrínsecos dela, que já são bem conhecidos, tudo tal. Fez a amostragem de espaço conformacional, aí a gente mostra que as superfícies de energia livre, a gente conseguiu achar uma estrutura no PDB que tinha um ligante natural, uma que tinha o produto da reação, duas que tinham, e outras que tinham inibidor, e a forma água. A gente fez a amostragem de espaço conformacional com esses métodos híbridos de todas dessas situações. E aí eu devia ter posto esse slide, a gente mostra que as superfícies de energia, por exemplo, quando você tem um ligante natural, ela fica mais estável e abaixa. Quando você tem o inibidor, o produto, mais ainda. E quando você tem o inibidor, fica muito parecido com a do produto, travada. Aí, do que a forma APO. Então, ele trava numa estrutura de menor energia, o inibidor, e muito semelhante ao ligante, ao produto, né? Aí, o que a gente fez foi fazer, quer dizer, que na verdade foi o Maurício que fez, o QMM, e a gente escolheu algumas dessas estruturas e fez o QMM com as conformações variando ao longo desses movimentos, desses modos normais. E o que a gente tem é que a gente identificou um movimento 8, que é o torsional, tem algumas estruturas deslocadas ao longo desse movimento, que quando você faz o QMM, a barreira de energia, comparada só a barreira de energia para a reação, comparada com a da forma A, se eu pego a forma 0, sem estar deslocada, sem estar nos movimentos, ela reduz bastante. E o legal é que ela vai para o nível da barreira medida experimentalmente. A diferença é 1 quilocal. Então, eu gosto desse trabalho porque a gente acaba mostrando que tem um movimento na protease que vai fazer a torção no sítio ativo e que vai obrigar e que vai tornar viável a catálise, porque sem esse movimento a catálise não ia ter a barreira que se mede experimentalmente, ela não ia acontecer. Então, essa é a amostra que aquela dinâmica estrutural implica na função da proteína. Esse é um ponto, eu gosto desse trabalho porque mostra na prática e bate com dado experimental. Depois, aí o que acontece? Se eu ponho um ligante nessa protease, que não está no sítio ativo, mas que muda esse movimento 8, acabou. Eu não tenho mais a catálise do peptídeo, ela perde a função dela, entendeu? Entendi. Você já respondeu algumas coisas que eu queria te perguntar. Pessoal, vocês fiquem à vontade para perguntar mais aqui para a professora Ana. Ana, já queria fazer uma pergunta de caráter mais geral. Eu sei que, como eu li a sua formação, você tem formação de biofísica, e conversando com alguns colegas, quando eu fiz a divulgação da sua palestra, do seu webinário, muitos ficaram interessados. Então, eu queria que você falasse quem quiser, por exemplo, procurar, querer fazer um pós-doutorado, qual seria a formação, qual seria a base que a pessoa teria para começar um trabalho com você, o que ele precisaria ler, obviamente, além das referências, além da sua produção, que você muito bem colocou aqui para a gente, o que ela deveria procurar, na verdade, para ter uma base, né, antes de repente, procurar e começar um trabalho com você. Então, a minha formação, a básica mesmo, a graduação e mestrado, foi em computação. No doutorado, eu migrei para biofísica, porque eu tinha feito minha iniciação em simulação. E aí, o resto, os pós-doutorados foram em bioquímica, em biologia computacional e farmacologia aplicada. Então, ela é uma formação muito multidisciplinar, né? Eu falo que a UFABC me salvou. O laboratório aqui, pessoal, eles têm gente de todas as formações trabalhando. Nesse momento, no laboratório tem
que a gente continua vindo com todo cuidado, porque a gente está com muita coisa para fazer e não dá para parar. Mas a gente mantém distanciamento, tudo tal, tem um limite de pessoas, mas hoje eu tenho aqui uma pessoa com formação em química, totalmente química, que trabalha com drug design, ou que está trabalhando com drug design na parte do Covid, um biólogo de formação clássica de biologia que veio, está aprendendo a programar, e hoje eu falo que ele programa script melhor que qualquer um, que ele podia trabalhar na Google e ganhar dinheiro, se ele quisesse, de verdade. Né? E eu tenho um cara de ciência da computação. Então, eu tenho as 3 formações hoje aqui. É bom eu pegar o exemplo prático aqui. Eu tenho 3 pessoas com 3 formações diversas, mas já passou muito físico aqui, químico, biólogo, enfim. O que é importante, sim, o cara que vem da biologia gostar da computação, porque ele vai aprender o lado computacional e vai ter esse ganho. O que vem da física, gostar da biologia e da computação. Então, assim, a gente não tem uma coisa de, tem que ter uma formação específica X ou Y, mas geralmente quem entra aqui ou é biólogo, ou é físico, ou químico, ou computação. Um desses 4, geralmente, que aparece aqui. Poderia ser biomedicina, poderia ser esses cursos também. Né? Mas, geralmente, quem procura o nosso laboratório tem esse perfil. Então, eu falo assim, tem que gostar de computação, de física e de biologia, e principalmente de bioquímica. Gostar dessas 3 coisas. Gostar dessas 3 coisas, vai bem. Uhum. Só adicionando o ponto que você colocou, como você lembrou, eu fiz doutorado aí na UFABC, e o ambiente, né, bom, quando eu estava aí, o ambiente da UFABC é muito legal, esse ambiente interdisciplinar, em todo mundo conversa com todo mundo. Eu não sei se vocês ainda têm as reuniões com os alunos de mestrado e doutorado, em que tinha físico, químico, biólogo, engenheiro, enfim, N pessoas de N áreas, e dando, sabe, colocando alguns pontos, discutindo, dando a sua ideia para que o projeto melhore ou tenha novas visões, permite, na verdade, que a pessoa tenha uma visão muito ampla do que é ciência, é muito interessante. Numa dessas, eu tive que apresentar um resultado ainda do mestrado, e eu apanhei feio de um professor, deu umas ideias de química muito legais, muito interessantes, e com essas informações... Vou falar o nome dele, o Eric, ele participou... Sim, o Eric, ele está na USP. O Eric Bastos, está na USP, até deu uma palestra para a gente muito legal. E com isso, na verdade, deu para publicar um artigo. Né, olha que legal. Estava ruimzinho, ele foi falando isso, falando aquilo e tal, e eu peguei as informações que ele tinha colocado na palestra, a surra, né, que ele tinha me dado, na verdade, e usei, e foi até legal que o artigo virou até a capa de revista. Olha, que legal. Muito legal. Muito bom. Então, eu acho que essa questão interdisciplinar, multidisciplinar, a ciência moderna pede isso, né? A ciência antiga fazia isso, né? Uhum. Os primeiros cientistas lá, eles eram todos interdisciplinar, multidisciplinar, eles faziam química, física, matemática, tudo. E eu acho que ela pede essa área de modelagem em vários níveis. Modelagem celular é uma coisa que envolve muita matemática, física, e também a parte bioquímica, não tem cor. Eu acho que são essas áreas que a gente atua, mesmo a parte de simulação de macromoléculas, e, enfim, a bioinformática é totalmente multidisciplinar, né? Interdisciplinar, eu acho que não tem como. Né? Não tem... Não, desculpa. Não, pode falar. Não, pode terminar, que é coisa Não, boa. eu só ia falar, eu acho que é fundamental hoje ter, né, assim, eu acho que só engrandece quando você tem interação de várias pessoas de várias áreas, né? Só engrandece. Sim. Você consegue, na verdade, discutir pontos que a sua formação básica, digo, por exemplo, como físico, você não vê durante a sua formação. Sim. E você pegar informações de biologia, de química, de engenharias e tal, eu acho que é muito importante, é muito interessante. Sim.
Ana, eu acho que o pessoal exauriu as perguntas, ou pelo horário próximo do almoço. Do horário da fome, né? Horário da fome, justamente. Eu acho que isso exauriu os questionamentos. Então, mais uma vez, Ana, fica o meu agradecimento, tá bom? Vou tirar aqui Isso. os slides. Eu Muito obrigado, né, por essa excelente apresentação. A gente está engatinhando em alguns trabalhos aqui com drug delivery, mas uma coisa bem simples de colocar o fármaco dentro de nanotubos e ver qual é o comportamento. Agora eu quero ver a ideia de colocar o fármaco dentro do tubo e ter um meio de liberar o fármaco. A gente está fazendo esse trabalho com o professor Rodrigo, com o professor André, fazendo com outros professores aqui dentro da Unifesp, tentando fazer algumas simulações. Nada que mexa com machine learning, bem tradicional. Veio numa hora excelente a sua apresentação. Por isso solicitei que esse seu vídeo, quer dizer, é um dos motivos dos quais, por isso da solicitação, que a sua palestra ficasse no YouTube. Né? Não, pode ficar, sem problema, pode ir, tranquilo. É isso. Muito obrigado. Espero contar com você em outro momento aqui com a gente, pessoalmente, quando passar. Quem sabe, seria muito bom. Aqui em Marabá, você, na verdade, ficaria aquela parte da manhã, tarde, conversando sobre ciência, discutindo à noite em Marabá. A gente tem uma orla bem legal, bem interessante, em que a gente também discute ciência, mas onde vai se conhecer a culinária daqui da região, todo mundo gosta, enfim, né? Fica o convite já antecipado e o agradecimento pela sua palestra, tá bom? Eu que agradeço o convite, foi um prazer, e eu já aceito o convite antecipado. Obrigado. Perfeito, Ana. Aos demais, o nosso muito obrigado por estarem aqui com a gente, por participarem. E sexta-feira a gente fecha as palestras do ano de 2020, voltando só em 2021, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau. Obrigado, tchau, gente.